Bem, se o estado atual do mundo não está te deixando para baixo, entre a pandemia, as mudanças climáticas e seja lá o que for isso aqui. Longe demais de você. O novo filme da Lauren Southern foi lançado. Você conhece Lauren Southern? Ela é a streamer da Twitch que virou centrista, menos focada em espalhar a teoria da conspiração da grande substituição com Stefan Molyneux e mais em escrever livros infantis. Quando não edita seus artigos na Wikipédia para parecer menos de extrema-direita, ela pratica negacionismo de genocídio nos dias de hoje, como na farsa das covas coletivas canadenses. Se ainda não conhece o trabalho dela, recomendo assistir ao documentário de José sobre seus filmes. O link está na descrição. Ele analisou brilhantemente o trabalho dela e como ela manipula, distorce e mente para promover sua narrativa. Na farsa das covas coletivas no Canadá, não é diferente. Começamos com uma montagem, enquanto Lauren faz dramaticamente um apelo para a classe mais perseguida da história canadense, os cristãos. Logo de cara, o foco é colocado nas incêndios em igrejas e na afirmação de que elas são o resultado direto de um despertar cultural que ocorreu após a descoberta de várias covas coletivas de crianças indígenas em todo o país. Não querendo menosprezar a pesquisa aprofundada de Lauren sobre o assunto no enciclopedia.com, já que é o que qualquer um chamaria de um resumo justo da posição das Nações Unidas sobre covas coletivas. Ela ressalta que é preciso mais de 3 corpos enterrados juntos e que devem ser vítimas de execuções extrajudiciais, sumárias ou arbitrárias. A definição das Nações Unidas afirma que covas coletivas incluem 3 ou mais corpos enterrados em um só local que foram vítimas de execuções extrajudiciais, sumárias ou arbitrárias. Vamos deixar isso de lado por agora, porque vamos voltar a esse documento mais tarde. A mídia divulga a descoberta de sepulturas sem marcação do nível local ao internacional. Logo, há protestos nas ruas e, no fim, a responsabilidade recai sobre o governo do Canadá e a Igreja Católica. Isso resulta na reação inevitável contra igrejas vazias ou abandonadas pelo país que acabam incendiadas. Tudo isso parecia parte de uma conspiração, com a mídia omitindo informações importantes. Lauren decide assumir a responsabilidade de desvendar o caso e se junta a Kim Bexte, um autodenominado nacionalista de Alberta. Ele também era o correspondente da Rebel News, responsável por afirmar que a decisão do governo Trudeau de fazer com que pessoas que chegassem ao país durante a pandemia ficassem em um hotel 3 estrelas para evitar uma possível contaminação era semelhante a um gulag. Justin Trudeau não tem o direito de decidir o que entra no corpo de Kim Beck. Sabe de uma coisa? Eu não dou a mínima. Eu vou para uma cadeia da Covid. Disseram-me que as fechaduras tinham sido removidas das portas. Você ouviu isso? Me desculpe. As fechaduras foram removidas das portas. Fechaduras, tipo trincos. Na verdade, não. Tô com muita fome, não comi nada. E por favor, me liga quando a comida estiver chegando. Imediatamente, eles já começam a fazer perguntas. Por que os chefes tribais diriam que esses lugares eram cemitérios tomados pelo mato? E então, ela acrescenta uma pitada de teoria da conspiração. E tudo isso antes de uma eleição. As coisas simplesmente não estavam batendo. Para uma introdução cheia de drones, Lauren e Kim se surpreendem com o desinteresse de chefes tribais e sobreviventes de escolas residenciais em conversar com eles, mesmo sendo fácil encontrar na internet que Lauren já entrevistou figuras como Faith Goldy. Do nosso povo e de um futuro. Para crianças brancas. Isso é polêmico mesmo? Tipo, eu não vejo isso como polêmico. Isso é ruim? Eu acho polêmico dizer o contrário. Negacionista do Holocausto e membro do movimento identitário, Martin Sellner. Não, mas falando sério. Você é muito mais feroz que muitos ativistas que conheço, mas está certo, é uma missão perigosa. Alexander Dugin, fundador do Partido Nacional Bolchevique, conhecido como Nazbols. A normalidade hoje é matriarcado, feminismo, LGBT, CTE, broading, ampliar a experiência com drogas e assim por diante. Isso é normal, isso é quase obrigatório para os millennials. Eles frequentemente interpretam o fato de as pessoas não quererem nada com eles como possíveis tentativas de encobrir algo mais sinistro.
O que eles escondem? Por que tem tanto medo de falar com a mídia? Demos 1 mês para eles e estão satisfeitos com o status quo. Essa é a história. Eles estão satisfeitos com o fato de você estar sendo enganado. Lauren se confunde mais quando membros da igreja se recusam a comentar de imediato sobre um assunto delicado com uma jornalista desconhecida chamada Lauren. Sobre isso, sinto como se a alma dele saísse do corpo quando pergunto sobre os ataques da igreja às escolas residenciais. Ninguém quer falar com eles, o que sugere que há algo mais acontecendo, tornando este um bom momento para visitar um dos verdadeiros locais de sepultamento e ser o mais respeitoso possível, seguindo as regras. Sem uso de drones, transmissões ao vivo, gravação de vídeo, fotografia, nada disso. Lance o drone para sobrevoar essa área que muita gente não quer que seja vista por algum motivo. A varredura de GPR, que presumivelmente levou a essas marcações com bandeiras, foi feita pela doutora Sarah Boulier, que desde então afirmou que suas descobertas são apenas preliminares e ainda não podem ser confirmadas. Nos próximos slides vou chamar os alvos de interesse de prováveis sepultamentos, pois eles apresentam várias características de sepultamentos detectadas pelo GPR, mas somente uma investigação forense com escavação poderá determinar isso de forma conclusiva. Agora, Lauren exibe apenas 15 segundos dos 18 minutos da apresentação da doutora Sarah Boulier, ignorando quase tudo de propósito, o que é uma pena, pois ela explica muito bem sua metodologia. O GPR não foi usado sozinho para identificar os corpos, pois o osso da costela da criança já havia feito isso. Parte do motivo pelo qual esses 2 acres dentre 160 foram selecionados para esse levantamento com GPR foi porque um osso da costela de um jovem e um dente foram descobertos. Na verdade, o GPR não foi usado para detectar matéria orgânica. Ele serviu para determinar o tamanho exato desse cemitério infantil sem marcações. Isso foi combinado com relatos de sobreviventes, documentos históricos, registros escolares e outros testemunhos para formar um caso. É trabalho de detetive que usa várias ferramentas da arqueologia moderna. O principal é que a ideia de crianças indígenas desaparecidas e assassinadas não é nova. Milhares de entrevistas na Comissão da Verdade e Reconciliação comprovaram isso amplamente. Os sobreviventes desse genocídio cultural ainda estão vivos hoje. Para mim é muito difícil falar sobre isso. Eu nem falei sobre o abuso nas escolas residenciais para meus filhos. E hoje eles ficam chocados ao ouvir tudo o que está acontecendo, especialmente a descoberta dos bebês. Muitas das nossas crianças que fugiram durante o inverno morreram congeladas a caminho de casa. E o silêncio, os de batina preta começam a mentir sobre as crianças. Sim, elas estão bem aqui. Enquanto isso, elas sumiram. E ninguém tinha procurado por elas. Porém, ela pode ser perdoada por pular a apresentação, pois dizem que o próximo passo é consultar um especialista. Alguns desses marcadores estão estranhamente próximos entre si. Agora, o que precisamos fazer é falar com um especialista em radar de penetração no solo e ver se esse nível de precisão é real ou se eles estão apenas colocando estacas no chão. 2 semanas depois, Keane prefere confiar em sua própria pesquisa, mostrando grande confiança em vez de consultar especialistas. Do Journal of Applied Geophysics, isso é de 2009. Com base no resumo de um estudo, antes da introdução, concluem que a tecnologia GPR frequentemente gera resultados incorretos. Então sim, uma das coisas que foi repetida por quase todos os estudos e por todos os especialistas, até mesmo pelos especialistas que fizeram algumas das pesquisas nesses túmulos, foi que não é possível detectar matéria orgânica. Sem dúvida. O GPR não serve para localizar cadáveres. Ele detecta anomalias no solo. Então, por exemplo, se você cavasse uma cova rasa, colocasse um corpo lá e cobrisse com terra, ele detectaria uma depressão que pareceria diferente do que se nada tivesse acontecido. Mas ele não veria um monte de corpos que está lá há 60, 70, 80 anos. Simplesmente não é assim que o GPR funciona.
Certo. Pelo que vi analisando alguns estudos disponíveis online, na verdade, ele só mostra anomalias no solo. E isso é exatamente o que Sarabellia disse. É nesse momento que gostaria de destacar que a descrição do nosso vídeo contém um total de 0 links para quaisquer estudos ou relatórios, tornando difícil saber se ela leu material sobre GPR ou caixas de cereal com a letra G. Ainda assim, localizamos o estudo citado por Kim e lemos até a conclusão que afirma o seguinte: nossa investigação indicou que levantamentos com GPR são eficazes para identificar sepulturas não marcadas, com alta probabilidade de localização correta nas condições citadas neste artigo. Mesmo no próprio resumo, se eles tivessem lido além do primeiro parágrafo, perceberiam isso. O GPR deve ser comparado com as propriedades do solo e da vegetação dos locais examinados. Se tivessem assistido mais de 5 segundos da apresentação da doutora Sarah Bowley, perceberiam que ela fez isso. Com relação à determinação do número de sepulturas, como mostrei nos slides, foi um processo de eliminar diferentes anomalias, como sistemas de raízes, pedras, rochas, qualquer outra coisa sob a superfície que não se apresentasse como um possível sepultamento. No sepultamento de crianças, por serem menores, geralmente não são enterradas tão profundamente. Então, levariam em conta o comprimento e a profundidade do sepultamento também. A revelação final é que o maior local de sepulturas não marcadas perto de uma antiga escola residencial em Saskatchewan não era uma vala comum. Essas sepulturas em Saskatchewan aparentemente estavam marcadas nos anos 60. Isso não era uma vala comum, era um cemitério. Sim. Lauren, sem brincadeira. A matéria nunca afirmou ser uma vala comum. Tipo, até mesmo a porra da manchete. De novo isso combinando informações, dados históricos, GPR e até a Arquidiocese de Regina revelaram que várias das sepulturas tinham sido arrasadas por um trator de esteira. Um padre agindo por conta própria com um trator de esteira não representa uma tentativa intencional de encobrimento pela Igreja Católica. Eles nunca falaram em encobrimento, apenas que foi coberto. Parece que você cria uma teoria da conspiração só para depois desmenti-la ao tentar provar seu ponto. Você até mencionou que o cemitério foi iniciado 13 anos antes da escola abrir. Ninguém está contestando isso. Isso não justifica se crianças morreram em uma escola residencial e foram enterradas em um cemitério cujos marcadores foram destruídos por tratores por descaso. Não se pode condenar uma nação por genocídio apenas com algumas linhas onduladas. A ciência não funciona assim. Com frequência, jornalistas interpretam a ciência de forma errada, não sabem do que falam e fingem saber, mentindo. Há muito a analisar aqui, e infelizmente não terei tempo para fazer isso direito. A acusação de genocídio cultural contra o governo do Canadá já foi estabelecida pela Comissão da Verdade e Reconciliação. A investigação, que custou milhões de dólares e ouviu milhares de testemunhas, concluiu que o Canadá implementou propositalmente um programa de genocídio cultural contra os povos indígenas. Isso se soma à investigação nacional sobre mulheres indígenas assassinadas e desaparecidas, que concluiu que o país é culpado de genocídio cultural. Ambas as investigações propuseram vários chamados à ação, desde acabar com a separação generalizada de crianças de seus pais indígenas, até o fato de que as reservas nem sequer têm água potável suficiente para enfrentar os problemas contínuos. Poucos desses chamados à ação foram atendidos. Então é isso aí. Bem, quase disse. Veja, lembra que pedi para guardar a definição de Lawrence do que é uma vala comum? Isso porque a própria declaração da ONU afirma que não há definição clara do que são. Sei que discutir definições é pedante, mas, no seu exemplo, se tivesse lido além da primeira linha, veria que já apresentaram várias definições de valas comuns. Cientificamente, uma vala comum tem 2 ou mais corpos em contato entre si. São os arqueólogos que examinam os locais e aplicam a definição. E melhor ainda, pois não precisam resultar de execuções extrajudiciais, sumárias ou arbitrárias, podendo ser de pessoas que não morreram em combate ou confrontos armados. Caramba, você destacou isso. Leia da próxima vez. Lembra quando disse que falaria com um especialista, mas não falou?
Falei com vários, inclusive Jonathan Driver, professor de arqueologia da Universidade Simon Fraser, que afirmou: sabemos que o GPR detecta anomalias no solo e já foi usado com sucesso para localizar sepulturas sem marcação. E também sabemos que crianças realmente morreram em escolas residenciais porque há registros disso. E sabemos que anomalias detectadas pelo GPR foram encontradas ao redor de escolas residenciais e precisam de investigação adicional. E também falei com a empresa fabricante que produz a tecnologia usada nos dispositivos de GPR. Como você combate a desinformação? É como... Em uma palavra, é pura besteira. Quero dizer, essa tecnologia é usada o tempo todo para essa aplicação. E eu não sei como mais você pode combater isso, além de dizer, fale com a polícia que está usando, fale com os pesquisadores que estão usando. Agora, na maioria das vezes, corpos que foram enterrados por anos, décadas ou centenas de anos, já perderam toda a água, já se decompuseram e tudo mais. E eles são extremamente difíceis de encontrar com o GPR. Na verdade, provavelmente você não conseguiria encontrá-los com o GPR. Mas o que você pode encontrar são coisas associadas ao sepultamento. Por exemplo, alguém precisou cavar um buraco para enterrar o corpo, perturbando o solo. E você nunca consegue recolocar o solo no buraco exatamente como estava. Encontrar um corpo enterrado em algum lugar é muito, muito difícil. Certo? A polícia se depara com isso o tempo todo em casos não solucionados. Como você descobre? Porque o GPR pode ser muito confuso e tudo mais. Mas quando você tem basicamente um cemitério sem marcação, que é a situação das escolas residenciais, aí você percebe padrões. Quando você escaneia uma área, você começa a perceber, ei, espera aí, isso não parece totalmente natural. Isso é um padrão. Quero dizer, isso certamente prejudicaria toda a sua tese se fosse descoberto que essas mesmas técnicas de combinar dados de GPR com outras informações, como registros históricos, já tinham sido usadas para exumar corpos anos depois de terem sido enterrados. Sabe, como em Tampa Bay, onde os restos mortais de mais de 50 meninos foram exumados depois de terem sido localizados com sucesso com a ajuda de radar de penetração no solo, mais de 70 anos após os corpos terem sido enterrados. Acho que sua última dignidade pode estar no fato de não serem internatos ou crianças indígenas exumadas. Ao contrário da Escola de Internato Indígena de Carlisle, uma das escolas residenciais mais antigas dos Estados Unidos, inaugurada em 1831 e fechada em 1970, o trabalho de Clint King novamente uniu radar de penetração no solo e outros dados para localizar e rastrear crianças indígenas enterradas ali. E se isso não fosse o bastante, os corpos foram exumados do solo e devolvidos às suas terras ancestrais, seu maldito carniceiro, mais de 100 anos depois. Mas não diria uma pilha de corpos que está lá há 60, 70, 80 anos. Não é assim que o GPR funciona. Sim, Ronald McDonald de rosto branco. Não me esqueci de você. É realmente irônico você querer falar sobre genocídio e farsas, porque o radar de penetração no solo já foi usado para encontrar valas comuns de judeus do maldito Holocausto. O GPR é uma ferramenta tão crucial, usada na arqueologia atualmente, que afirmar que ele não consegue encontrar restos esqueléticos é tão absurdo que coloca em dúvida todo o campo em si. Sim, tínhamos medicina antes da teoria dos germes ou antibióticos, mas ninguém diria que não devemos usar isso hoje. Devemos parar de usar a química só porque já existiu a alquimia, Lauren? É isso que você quer? Alquimia, porra! Ele não consegue detectar a matéria orgânica. É, você sabe, você já disse isso. Este vídeo foi muito difícil de fazer. Não falo isso só por ter mãe indígena ou pela gravidade do tema, mas porque Canadá e o mundo estão começando a lidar com isso agora. Porém, os povos indígenas vêm gritando e implorando para serem ouvidos sobre isso há décadas. Poucos sabem que a Comissão da Verdade e Reconciliação surgiu de um acordo judicial e que o governo conservador tentou atrasar ou impedir sua criação. O que piora as coisas é que mesmo quando há uma quantidade esmagadora de evidências, pessoas como Lauren e aquele sujeito mais propenso a dar o nome da mãe aos seus manequins vão mentir deliberadamente e distorcer a verdade para encobrir ou esconder os horrores e atrocidades cometidos contra os povos indígenas.
Então, além da lição de não confiar em nada que Lawrence Southern diz sem questionar, a maior lição seria ouvir as vozes e os contadores de histórias indígenas, porque são eles que foram historicamente silenciados.